a continuidade do Evangelho de Lucas, né? Na visão espírita. E hoje o capítulo 9, a partir do versículo 18, tá? No capítulo 9, a partir do versículo 18. E aí então, já começando, né? Certo dia ele orava em particular. Jesus orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? Veja bem, ele tinha feito, se vocês se recordarem, ele tinha feito as multiplicações, né? A multiplicação dos pães, dos peixes, vocês se lembram? Então nós estamos nesse ponto aqui, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui rapidinho. Que acabou passando aqui, deixa eu ver. Tá, aqui. Espera só um pouquinho. Tá. Certo. Ok. Tá. Então ele tinha feito a multiplicação, né, dos pães e dos peixes e tinha alimentado aquela multidão de necessitados que o estavam ouvindo e acompanhando, né? Então é após esse momento aqui que nós estamos vendo, tá? Que nós estamos continuando. Então, certo dia ele orava em particular, cercado dos 12, dos discípulos, né, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? Né? Então, quem era ele na visão do povo, né, da multidão? E eles responderam: João Batista. Outros falam que é Elias, outros, porém, um dos antigos que ressuscitou. Não é? Então isso aqui é muito importante, porque muita coisa já corria a respeito de Jesus, né? Muita coisa já estava correndo, os boatos, né? Muita coisa já estava acontecendo em torno dele, e ele queria saber, né, por parte dos discípulos, o que eles achavam. Eles que estavam o tempo todo ali com ele, Jesus, né? Compartilhando dos ensinamentos, das vivências, das curas. Então ele queria entender como é que os discípulos estavam vendo a sua presença, né? O que eles estavam entendendo de tudo que ele estava fazendo, né? De quem era ele, em termos de pessoa, né? Quem que era Jesus ali? Né? Era um desses que eles achavam que ele era? Então vamos ver daqui, ó. Vamos ver se tem sentido, né? Eles responderam: João Batista. Uns, né? Muitos, inclusive, foram falar para o Herodes, a gente viu na semana passada, né? Que foram falar para o Herodes que acho que era João Batista que tinha voltado, né? Aí até o Herodes falou: não, João Batista não pode ser, eu decapitei ele, como é que ele pode ter voltado? Né? Eles achavam, alguns falavam que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Aí é ressuscitar mesmo, é voltar na carne. E a gente sabe dentro do Espiritismo que isso não existe, né? A pessoa que já morreu voltar a reviver na carne, um corpo que já se estragou, um corpo que já se deteriorou, ele não vai voltar a viver. Esse mesmo corpo não vai se reconstituir para voltar a viver, né? O que vai acontecer é a reencarnação, não é a ressuscitação, tá? A ressuscitação seria uma transgressão às leis que regem a vida, né? A biologia e tudo mais. E a reencarnação não, é uma lei que faz parte das leis naturais da vida, das leis biológicas, das leis divinas, né? Então, não podia ser João Batista, né? O próprio Herodes já tinha chegado a essa conclusão, pois ele tinha decapitado João Batista, né? Outros falam que é Elias, né? Elias teria vivido em torno de 400 anos antes de Jesus. Inclusive, Elias
seria aquele que viria antes do Messias. Diz, né? As profecias falam, né? Os profetas falavam que primeiro viria o Elias. Aquele mesmo personagem lá do Antigo Testamento, ele voltaria, ou seja, reencarnação, né? Reencarnação na Bíblia. Primeiro viria o Elias e depois viria o Messias, né? Viria o Cristo, viria o Salvador, né? Então isso é o que o Antigo Testamento diz, né? Então alguns falavam, eu acho que é Elias que voltou. Novamente, né, o conceito da reencarnação. Então quem fala que na Bíblia não há reencarnação, na verdade não tem estudado a Bíblia a fundo, não tem prestado mais atenção nos ensinos, né? Porque a gente vê claramente que a reencarnação está, não somente nesse ponto, em vários outros pontos, o conceito da reencarnação, deixando claro que eles acreditavam na reencarnação, né? Inclusive, a gente sabe que João Batista era Elias reencarnado. Não é Jesus que é Elias que voltou, né? Era João Batista, né? Tem um outro momento que perguntam para Jesus, né? Mas Senhor, não tinha que vir primeiro Elias? Não viria primeiro Elias? Para depois o Senhor vir? Para depois vir o Messias? Aí Jesus fala assim, pois eu digo que o Elias já veio e não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. E aí está, na Bíblia, está no Evangelho que diz lá, e eles entenderam que se tratava de João Batista. Os discípulos entenderam que se tratava de João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. Tá? Então o conceito da reencarnação, que é um conceito importante. Aqui a questão não é exatamente assim, tem gente que fala, mas vocês ficam preocupados com a personalidade de um, que é a reencarnação de outro. Eu não me preocupo com isso. A questão aqui é a questão histórica, é a questão do conceito da reencarnação, que às vezes as pessoas combatem esse conceito como se fosse um conceito assim, anormal, como se fosse uma anormalidade dentro das religiões, né? E o Espiritismo estaria falando uma inverdade baseado na Bíblia, que não tem reencarnação na Bíblia, tá? Mas a gente vai na Bíblia e a gente vê que tem o conceito de reencarnação, né? Que fica muito claro que eles acreditavam e que Jesus reforça. Tem um outro episódio com Nicodemos também, que eu não vou nem entrar aqui agora, né? Mas depois nós vamos falar do encontro de Jesus com Nicodemos, que fica claríssimo o conceito de reencarnação também, né? Certo? Então é só por isso, né? A questão não é o estudo das personalidades aí de Elias, de João Batista, não é o mais importante. O mais importante é a gente entender que o Espiritismo é uma doutrina cristã, se baseia em Jesus, e analisando os evangelhos de Jesus a gente encontra a reencarnação, né? Então, para nós, mais que justifica nós cultivarmos esse conceito, associarmos a Jesus, associarmos ao Evangelho, né? Isso não é nenhum demérito para nós, pelo contrário. É relembrar a origem do cristianismo, em que isso ficava muito claro. As interpretações a respeito disso eram muito claras, né? E com o tempo foram mudando, né? E aí, continuando, né? Outros achavam que era Elias, mas a gente já viu que Elias era a reencarnação do João Batista. Elias reencarnou como João Batista, né? Outros, porém, um dos antigos que ressuscitou. Aí, no caso, não é que ressuscitou, mas é que poderia ter reencarnado, né? Poderia ser um dos antigos profetas que voltou. Jeremias ou qualquer um deles, né? Mas aí, reencarnação, não ressuscitação, né? E aí ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Aí eu já sei então o que a multidão pensa. Mas e vocês? O que vocês pensam? Quem que vocês dizem que eu sou? Pedro então respondeu, o Cristo de Deus. Tá? O enviado, o Salvador, né? Então, aí Pedro, num momento de inspiração, ele fala essas palavras,
né? No momento de inspiração ele diz isso. Tá? Isso é muito importante. É um momento que Pedro está inspirado mediunicamente. É uma pena que no Evangelho de Lucas nós não temos o desenvolvimento desse diálogo. Depois nós vamos ter em Mateus melhor desenvolvido esse diálogo. Tá? Em Lucas nós temos isso mais sucinto. Tá? Então quando Pedro falou isso, vós sois o Cristo de Deus, estava visivelmente inspirado, aí Jesus, o que ele fala, né? Na sequência aqui, conforme o Evangelho de Lucas, tá? Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. É só isso que fala aqui no Evangelho de Lucas. É uma pena, né? Porque no Evangelho de Mateus, por exemplo, a gente vê diferente, né? Aí eu vou completar aqui só para vocês relembrarem e para entenderem a situação mais ampla aqui, né? Quando Pedro, inflamado espiritualmente, né? Quer dizer, sentindo a influência superior, quando ele fala, vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Aí Jesus fala assim, bendito sejas tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Pois eu te digo também, Pedro, que tu és pedra, e sob essa pedra construirei a minha igreja. Isso é a pedra angular da mediunidade, da revelação. A seiva das religiões são as revelações. É o derramamento do Espírito sobre a carne. É o sagrado no Espiritismo. É a seiva, é a força das religiões. Quando as religiões começaram a cortar esse contato com o transcendente, com o espiritual, as religiões se perderam. Sempre que as religiões interditaram o contato com a vida espiritual, né, elas se perderam. Por quê? Porque a essência das religiões são as revelações. É a ligação com o alto, é a religação com Deus, né? Então, esses fenômenos mediúnicos, eles são imprescindíveis às religiões, ao espiritismo. O espiritismo surgiu do contato com os espíritos. Não é, pessoal? O espiritismo surgiu do contato com os espíritos. Nós não podemos, em hipótese alguma, queremos um espiritismo sem espírito, né? Deixarmos em segundo plano as reuniões mediúnicas, né? A mediunidade, todo o amparo mediúnico que nós possamos dar. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar isso em segundo plano. Por quê? Porque o próprio espiritismo faz parte da essência do espiritismo, o contato com a vida espiritual. O próprio Allan Kardec, ele fala assim, que ele não vê razão para a pessoa que é convicta, para a pessoa que é espírita, que se diz espírita, que estuda o espiritismo, não ter contato com os espíritos. O Allan Kardec questiona isso, ele coloca a opinião dele, ele não vê razão para não haver esse contato. É lógico que ele coloca algumas situações no Livro dos Médiuns, dos perigos da mediunidade e tal. Algumas pessoas que não, por certas questões específicas, não devem ter essa sobreexcitação do contato mediúnico, né? Porque ela já tem uma condição mais fragilizada e para elas não seria interessante, né? Mas em termos gerais, para as pessoas que estudam, que participam, que entendem, que gostam, não há razão para não se ter contato com os espíritos, tá? É a aplicação prática de tudo que nós estudamos dentro do espiritismo, ter o contato com os espíritos, né? De uma forma criteriosa, de uma forma organizada, de uma forma amorosa, consciente, equilibrada, né? Mas ter esse contato, né? Beneficiar-se desse contato, né? Eu, com 17 anos de idade, comecei a participar de reunião mediúnica e de lá para cá não participei, não parei mais. E cada vez me sinto mais ligado ainda a essa questão, porque vejo a importância muito grande dessa questão na nossa vida.
graças a Deus eu tive esse contato aí e me ajudou em todas as fases da minha vida. Tá? Então sou muito grato por ter tido essa experiência e poder continuar a ter essa vivência. Né? Uma vivência que eu recomendo para as pessoas, né? Para que elas possam também se beneficiar dessa possibilidade. Né? Então, Jesus, né, a gente viu como é que foi no Evangelho de Mateus. Aqui no de Lucas, ele simplesmente proibiu severamente de anunciar isso a alguém. Bom, então se é isso que vocês acreditam, que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Cristo, tal, então, por favor, não falem para ninguém isso. Por que Jesus teria falado isso? Eu acredito que Jesus colocou isso, como ele falou para outras pessoas, ó, vai agora e não conta para ninguém que eu curei você, tá? Não fala para ninguém, porque eu acredito o seguinte, eu acredito que Jesus, ele se poupou em alguns aspectos para que ele pudesse terminar a sua missão, pelo menos. Por quê? Porque se ele saísse propagandeando em altas vozes e tudo que ele era, a realidade que ele representava, pessoal, acho que ele não tinha durado nem um ano. Né? Acho que ele não tinha durado nem um ano. Ele durou 3 anos na sua missão pública, mas acho que ele não tinha durado nem um ano. Se ele saísse falando e os discípulos falando tudo que vinha na mente ali, eu acho que não tinha durado não. Então eu creio, esse é o modo de eu enxergar isso aqui, nessa proibição. Então não fala para ninguém isso aí, porque é mais prudente, vamos ser discretos, tá? Ele não contrariou Pedro, falou, não, eu não sou o Cristo, não. Ele simplesmente falou, então guarda segredo aí, porque, né, eu preciso terminar a minha missão, eu preciso fazer ainda o que eu tenho que fazer. Tá? Isso é o modo como eu analiso essa questão. Né? Como a gente não tem um modo oficial de analisar isso aí, o que a gente tem são opiniões, né, de algumas pessoas que têm se detido em estudar. Então a gente se permite ainda a possibilidade de analisarmos, né, com lógica, com raciocínio, né, com a visão espírita. Né? Isso não é nenhum pecado nosso, né? É simplesmente usar a razão que Deus nos deu. Né? Tá? E aí na sequência, no versículo 22, ele disse, né, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Então aqui ele já deu todo o resumo do que iria acontecer com ele. Então, ele aqui no Evangelho de Lucas, ele simplesmente falou isso, ó, vocês não contam para ninguém, e logo em seguida ele disse, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado, né? Seja morto e ressuscite ao 3º dia, pessoal. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer comigo, né? No caso de Jesus, tal, certo? Então ele já estava dando qual era o programa todo ali a ser cumprido. Jesus fez em alguns anúncios do que deveria ocorrer. Jesus fez alguns anúncios. Esse foi um dos anúncios que ele fez. Tá? E mexia muito com os discípulos. Por quê? Porque eles estavam deixando tudo. Pedro falou, Senhor, deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus falou assim, olha, não tem ninguém que deixando pai, mãe, filhos, por amor a mim, né? Que não ganhe a vida eterna, que não ganhe, né? Sucintamente falando, né? Quer dizer, na verdade você não perdeu nada, Pedro. E você ainda vai ganhar muito mais. Mas essa ideia de que eles deixavam tudo para seguir Jesus. Então, quando Jesus falava de que alguma coisa ia ocorrer com ele, eles ficavam muito preocupados, porque eles estavam investindo tudo ali em Jesus. Né? Estavam convivendo com ele diariamente, andando para lá, para cá, vendo Jesus ensinar e tal. Então eles ficavam inseguros. E a insegurança é uma das dificuldades mais complicadas que nós trazemos
fruto do nosso pouco desenvolvimento. Quando nós somos pouco desenvolvidos, nós somos muito inseguros. Tudo nos amedronta. Tudo a gente acha que a gente não vai dar conta. Tá? Isso me inclui, todos nós somos assim. Às vezes a gente é inseguro numa área, às vezes é inseguro na outra. Nós temos que ir desfazendo essas zonas de insegurança através do autodesenvolvimento. É o melhor recurso para nós vencermos a insegurança. Nós não podemos ir comprar um remédio contra a insegurança no mercado, na farmácia, não há. O que há para vencermos a insegurança é trabalho, é exercício de amor, de conhecimento, é trabalho ativo, experiências, é você se lançar das experiências corajosamente para que você possa adquirir maior segurança. Tá? Então, eu não digo que seja fácil, eu digo que é necessário. Tá? Mas o fato é que quando Jesus falou isso, que ele iria... Que ele iria sofrer tudo isso, que seria morto, tá? Aqui no Evangelho de Lucas, também Lucas não colocou. Também Lucas não colocou, né? Por alguma razão. Tudo leva a crer que Lucas colheu o material de Maria. Tá? Que Lucas, o médico, né? Ele foi conhecer Maria, que estava morando junto com João, na ilha de Éfeso, e lá ele teria coletado as informações a pedido de Paulo de Tarso, de São Paulo, né? A pedido de Paulo de Tarso, que incentivou Lucas a coletar material também, porque não tinha tudo no Evangelho de Mateus. Então, o Paulo de Tarso queria que outros também fizessem outros evangelhos, né? Então, tudo leva a crer que Lucas foi coletar o material com Maria, mãe de Jesus, tá? Mas, enfim, no Evangelho de Mateus, o que aparece também quando Jesus fala que ele vai ser morto? Né? Pedro se assusta. Aqui não aparece isso. Mas lá no Evangelho de Mateus fala que Pedro fala, não, Senhor, nós não permitiremos que aconteça nada de mal com o Senhor e tal, nós não vamos deixar. Porque ele deixou a insegurança tomar conta dele. E aí ele se arvorou já em querer falar que não, Senhor, não vai acontecer nada disso e tal. Aí Jesus, o que ele falou para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas do céu, só conhece as coisas da terra. Fenômeno mediúnico, de novo. Pedro era um grande médium. Talvez o mais sensível ali dos discípulos era Pedro. Pedro oscilava muito. O tempo todo a gente vai ver Pedro oscilando. Ora, foi Pedro lá que arrancou a orelha do soldado lá que foi pegar Jesus. Né? O Pedro era uma pessoa reativa. E tinha uns impulsos assim agressivos, às vezes. Era um médium meio descontrolado. Né? E Jesus falou, Pedro, embainha tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. E teria pego a orelha do soldado lá e colocado de novo. Num fenômeno lá extraordinário, diz o Evangelho, né? Então, em vários momentos, a gente vai ver Pedro oscilando. É bem a gente no dia a dia. Ora, você está bem inspirado, daqui a pouco você está com a vibração lá embaixo, já está deixando medo, raiva, um monte de coisa tomar conta. Daqui a pouco você pega um livrinho, faz uma prece, já melhora a vibração. Nós temos que tomar cuidado, pessoal. Todos nós somos médiuns o tempo todo. Todos nós somos muito sensíveis. Às vezes as pessoas demoram a entender isso. Está lá cheio de dores no corpo que o médico não descobre o que é. Está cheio de problemas emocionais que não sabe de onde vem. Né? Problemas de atenção, de memória. E às vezes a pessoa fala, isso aqui é tudo meu mesmo. Mas será que é tudo seu? Será que já não é em função de uma mediunidade, uma sensibilidade? Não que nós não possamos ter problemas, nós os temos sim. Os nossos problemas, eles são a conexão, né, para a ligação com esses espíritos atormentados também, para esses espíritos adoentados. E aí você junta a fome com a vontade de comer. Aí você junta o pluguezinho com a tomada na parede e faz correr essa vibração. É justamente os nossos conflitos que geram a ligação com os obsessores, com os espíritos necessitados. Mas o fato, pessoal, é que ela existe por toda parte, o tempo todo. Nós estamos mergulhados no oceano de espiritualidade o tempo todo. Dizem os espíritos que nós nos acotovelamos com os espíritos o tempo todo. E não percebemos
né? Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu não vejo, eu não ouço, então eu não sou médium. Mas quem disse que ver e ouvir são as mediunidades mais comuns? O que eu mais percebo que as pessoas percebem os espíritos, sofrem a influência dos espíritos, é através do sintoma físico, através do sintoma emocional e através do sintoma mental. Às vezes dificuldade de atenção, confusão mental, a mente atordoada, lapsos de consciência, não é? Então, esses 3 sintomas físicos, emocionais e mentais, para mim, eles dão muitos indícios da interferência espiritual. Né? No consultório, a gente sempre analisa sobre esse ponto de vista espiritual também, e às vezes a pessoa começa a falar e a gente já soa a campainha lá, opa, tem coisas aí que a pessoa está falando que já está me sinalizando uma sensibilidade maior que a pessoa tem. E como a gente tem alguma experiência nessa área, então a gente já vai detectando com maior facilidade, maior clareza, né? A gente trabalha quase que o tempo todo com isso, né? Então, pessoal, o Pedro era um médium sensível. Por que Jesus, minutos antes, teria falado, bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. E aí, minutos depois, afasta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, é que eu estava mal influenciado. E também Satanás, em hebraico, significa adversário. Né? Satanás significa adversário. Aquele que quer se interpor entre Jesus e o seu trabalho, Jesus e a sua missão. Né? Então, Pedro demonstra, né, ser bastante sensível. E nós somos também bastante sensíveis, né? Todos nós. Só que às vezes não chegamos a essa conclusão ainda, né? A gente observa que às vezes é preciso um longo período de autoconvencimento. A pessoa se convencer que é médium. Às vezes ela demora a se convencer que é médium, né? E aí, vamos andar mais um pouquinho, né? Então, o primeiro anúncio da paixão, né? O problema que ele ia passar. E aí Jesus, em seguida, né? Na sequência natural do Evangelho aqui, ele fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Né? Por quê? Porque Pedro tinha colocado, né, aquela situação de não deixar que nada vai acontecer. Mas Jesus sabia que era algo que ele teria que passar. Que era uma situação que provavelmente ele passaria. Tudo levava a crer que ele iria passar. Né? Fazia parte do testemunho de Jesus. Tá? Então Jesus fala, olha, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie aos seus medos, às suas inseguranças, às suas paixões, à sua acomodação. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Parece que Jesus estava profetizando, né? Jesus já estava antevendo, né? Porque está falando em tome a sua cruz e nem tinha acontecido ainda a crucificação, né? Vê que interessante. Jesus já estava como que prevendo o tipo de morte que ele teria. Já sabia, né? Na verdade, o tipo de morte que ele teria. A programação dele, a antevisão dele, né? Então, você quer vir após mim? Quem quiser vir, negue-se a si mesmo. Pessoal, negar-se a si mesmo não é negar os deveres que nós temos. É negar os caprichos que cultivamos. É diferente. Né? Quer dizer, cuide dos seus deveres, negue os seus caprichos. Né? Tome a sua cruz. Né? Siga no seu caminho. Siga no seu caminho. Se é um caminho reto, não importa que tenha dificuldades. Se você está no caminho certo, se você acredita que o caminho é certo, não importa que hajam dificuldades. Continue nele. Nós não podemos deixar o caminho reto porque tem dificuldades. Olha, pessoal, nós teremos muito mais dificuldades se abandonarmos o caminho reto. O que hoje é a porta larga, que Jesus fala, né? Que entrai pela porta estreita, porque
Larga o caminho que leva à perdição. Você quer entrar pela porta larga? Muitos adentrarão a porta larga. Só que o que hoje é porta larga, com o tempo vai estreitando. E vai ficando muito difícil. Tá? O que hoje é porta estreita, com o tempo vai se alargando. Entendeu? É interessante, até como se fossem dois triângulos equiláteros sobrepostos, né? Um com a ponta para baixo e outro com a ponta para cima. A porta larga ela vai se estreitando e a porta estreita ela vai se alargando, né? Começa difícil, a coisa é complicada, mudança de hábitos, mudança de conceitos, né? Saída da acomodação, do comodismo, da preguiça, mas depois vai ficando gostoso. Por quê? Porque você vai buscando coisas boas e a vida vai ficando muito boa de ser vivida. Embora os testemunhos, desafios, né, dificuldades, mas aí você está melhor, você está mais fortalecido. Nós não podemos esperar não ter dificuldades para sermos felizes. Nós temos que aprender a sermos felizes apesar das dificuldades, né? Tem muitas pessoas que reclamam que estão se sacrificando por alguém. Nós não devemos reclamar porque estamos nos sacrificando. É tão bonito a gente se sacrificar por alguém. É tão bom, é tão nobre, né? Nós nos sacrificarmos por alguém, nós fazermos algo por alguém, amarmos alguém, nos dedicarmos a alguém. A pessoa é difícil, a pessoa não sei o quê, não importa, né? Mas é tão bonito nós nos sacrificarmos por algo elevado, né? Então, e muitas vezes o que a gente vem a fazer pode não ser bem visto pela massa, mas tem que ser bem visto pela nossa consciência. Tem que ter aprovação da nossa consciência. Quando a gente se pauta no amor, né? Muitas vezes a gente contraria um monte de pessoas, né? Jesus fez isso, né? Ele contrariou um monte de gente, né? Mas ele estava indo de acordo com a sua consciência, né? Então, estava no caminho certo. Então, aí, continuando, voltando aqui ao texto, né? Então, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perder ou arruinar a si mesmo? Né? Então, muito importante isso que Jesus está falando, né? Extremamente importante. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. O que Jesus quer dizer com isso, pessoal? Porque nós entendemos essa frase aqui, quando nós queremos nos poupar muito, a ponto de nos ausentarmos do trabalho, do bem, a ponto de, né, ficarmos com certos melindres, com certas ressalvas, cautelas demasiadas, né, acomodação, nós queremos nos poupar. Não temos nenhum desgaste físico, nem emocional, nem compromisso, nós queremos nos poupar. Nós queremos salvar a nossa vida. Por quê? Porque a gente vê um certo risco em fazer o bem, você se expõe um pouco, você se desgasta um pouco, você sofre um pouco, quando você se dedica a alguém. Olha, o que eu converso com espíritos obsessores, com espíritos voltados ao mal, que vêm falar para mim assim, espíritos que não estão bem. Eu falo assim, olha, você vai ver que não vale a pena ficar se dedicando às pessoas, você vai ver que não vale a pena amar ninguém. Sempre tem uma traição, sempre tem um prejuízo, sempre tem. Por quê? Porque eles ficaram fixados nas dores que eles passaram. Então eles concluíram que não vale a pena, não quero mais ser bonzinho, não vale a pena mais cultivar o bem, não vale a pena. E às vezes nós encarnados, sutilmente, a gente começa a entrar nesse tipo de raciocínio. Você percebe? Agora cansei de ser bonzinho, agora também comigo vai ser assim, filho. Né? Eu também não vou ajudar mais ninguém, eu também não vou levar mais cesta básica para ninguém, eu não vou mais socorrer, não vou mais me preocupar com ninguém. Então,
Aí a pessoa entra por esse caminho, que é um caminho muito complicado, tá? De quem sofreu e acha que o fato de ter sofrido foi uma anormalidade. A gente acha ainda, a Joana de Anjos até fala pra gente, que a gente acha que quando as coisas não estão bem, quando a gente está passando dificuldades, que isso tudo não devia estar acontecendo. Tudo que vem nos acontecer, às vezes a gente acha que não devia estar acontecendo. Mas pessoal, olha para trás. Ao longo das encarnações, quantos erros nós devemos ter cometido, quantos problemas nós geramos para os outros. E aí quando a gente reencarna, a gente começa a ter o contato com as colheitas do que a gente semeou ao longo das encarnações. Então essa atitude de desacreditarmos dos homens, desacreditar das pessoas, do amor, do não sei o quê, não adianta para nós. Mesmo que passarmos por dificuldades, mesmo que formos traídos, mesmo que formos abandonados, mesmo que formos... Pode acontecer um monte de coisa, mas se nós entrarmos no caminho da descrença, nós temos que cultivar a fé. Olha, eu vou continuar amando, continuar ajudando, continuar amparando. Se eu vier a passar por dificuldades fazendo isso, é porque são dificuldades ainda que eu necessito passar. Reflexos do passado, situações que eu criei para os outros. Não porque eu estou fazendo bem, mas é o resultado ainda do mal que eu já fiz. Vocês entendem? Não adianta a gente abandonar um caminho do bem porque a gente está passando dificuldades. As dificuldades são a colheita do ontem, das dificuldades que criamos para os outros. Não é? Hoje, se estamos no caminho correto, estamos amando, ajudando, servindo, amparando, continuemos nesse caminho, por maiores sejam as dificuldades. Não abandonemos esse caminho. Tá? Esse é o certo. Tá? E o certo, Jesus falou que é cada um segundo as suas obras. Se você continua no caminho reto, você vai continuar a sua vida muito produtiva, muito saudável espiritualmente, e na vida espiritual e nas próximas encarnações a situação tende a melhorar. Né? Então é isso que Jesus falou com as esperanças, né? As consolações, as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça, porque serão... Né, os que têm sede, fome de justiça, porque serão saciados. Né? Então, pessoal, são as compensações aí que, quando nós continuamos no caminho reto, nós acabamos tendo. Né? Nós não podemos descrer do que é correto. Tá? Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perder ou arruinar a si mesmo? Às vezes, quando a pessoa quer se poupar, fala, não, esse negócio de mediunidade eu não gosto não, porque a gente sofre demais. E nem é isso, viu, pessoal? Eu não gosto de mediunidade, sofre demais, não sei o quê, compromisso no centro. Ah, não, isso eu não quero. Aí fica lá assistindo televisão em casa, comendo, né? Sofrendo as influências lá, porque é médium, e médium bem insensível, e acumulando força mediúnica, e fica lá brigando com o marido, e o marido brigando com a pessoa, e os filhos, aquela confusão, e não quer compromisso. Então, acaba vivendo naquele sofrimento que a própria pessoa está escolhendo. Ao invés de trabalhar, ajudar, se doar, gastar essa força mediúnica, né, num local seguro, apropriado, fica incorporando em casa. Às vezes nem percebe que incorporou, está lá discutindo com o marido, com o filho, e está lá incorporado. Né? Podia estar usando bem as energias, podia estar se libertando dos sintomas, das doenças até que começam a aparecer, né? Quando a pessoa não usa bem a mediunidade, e às vezes é uma pessoa muito sensível mediunicamente, sofre muito. E fica de médico em médico, tratamento em tratamento, buscando uma cura que nunca vem, porque a pessoa está se negando a ajudar, se negando a estender os benefícios que ela poderia ter aos outros também, né? A gente vê isso o tempo todo, pessoal. Mas cada um vai viver conforme aquilo que escolher para si mesmo, né? Aí só para finalizar nosso comentário de hoje, né? Aí terminando aqui
condições para seguir Jesus, né? Versículo 20 e 26. Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará, também se envergonhará dele, né? Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aí está um errinho, né? O Filho do Homem se envergonhará dele, né? Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quer dizer, se tudo que Jesus está falando, né? Se as condições que Jesus coloca para a gente se melhorar, para a gente ser fiel ao bem, a pessoa se envergonhar disso, a pessoa não quiser se expor, não quiser, né, ajudar e se manter nesse âmbito mais de precaução, né, exagerada, né, e não querer se expor socialmente. Tem muita gente que não vai na casa espírita com medo da sociedade, com medo dos familiares, com medo da opinião das pessoas, às vezes porque tem um comércio, mas você sabe que eu sou espírita, os católicos não vão mais comprar, não sei o quê. Aí fica pesando prós e contras aí, né? E não sai desse âmbito de excessivo cuidado. Como se envergonhasse de dar o testemunho da sua crença espírita cristã, né? E aí Jesus falou, essa pessoa que se mantém, né, envergonhada das minhas palavras, né, do testemunho, né, também o Filho do Homem se envergonhará dela quando vier na glória, na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, né? Quer dizer, nos momentos mais críticos em que nós devemos ter força interior para percebermos a influência dos Espíritos, a influência de Deus na nossa vida, de Jesus, nós não vamos ter cultivado aquela fé que nós podíamos ter cultivado, né? Nós não vamos sentir aquela fortaleza que poderíamos ter criado, né? Mas nós permanecemos ali naquele âmbito bastante restrito, bastante limitado, que é uma opção de cada um, inalienável, é uma escolha de cada um. Mas aqui a gente só está alertando, né, para que as pessoas pensem nas consequências também das escolhas, né? As pessoas analisem também, podem fazer escolhas melhores, né? Certo? Pessoal, finalizamos aqui o trecho de hoje. Nós vamos dar uma paradinha, até porque nós vamos passar pelo passe agora, tá?